Bom dia, a paz do Senhor Jesus, mais um dia começando a glória do Senhor, mais um dia em que podemos desfrutar da presença dEle. E eu quero encerrar essa semana falando um pouquinho acerca da Páscoa. Estamos na semana de Páscoa, amanhã é sexta-feira santa. E eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre isso, reflita um pouquinho sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, reflita um pouquinho sobre muitas coisas que têm acontecido, reflita um pouquinho também sobre o nosso comportamento perante Jesus, amém? Então hoje é a última live da semana, amanhã feriado não vamos ter, sábado e domingo não vamos ter, retornamos na segunda. Mas eu quero que nesses 3, 4 dias, contando com hoje, que você possa refletir um pouquinho acerca de tudo o que temos vivido, o que temos passado. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje Mateus, capítulo número 27. Bom dia, Pai. A paz, Deus abençoe. Bom dia, Mãe. Deus abençoe. A paz do Senhor. Mateus, capítulo 27, verso de número 15. Fala quando Jesus foi preso e um pouco antes dele ser crucificado. Amém? O verso de número 15 diz o seguinte: Então lhe perguntou Pilatos. Verso de número 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem queres que vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que dissesse Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois queres que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais alto: Seja crucificado. Amém? Eu trouxe esse texto nessa manhã para que a gente pudesse refletir um pouquinho. Quantas vezes no nosso dia a dia nós temos o comportamento da multidão? Quantas vezes no nosso dia a dia nós deixamos ser influenciados pela multidão? Quantas vezes no nosso dia a dia nós, ao invés de escolhermos Jesus, escolhemos a Barrabás? Quantas vezes? Quantas vezes abrimos mão de estar na presença do Senhor, abrimos mão da glória de Deus, abrimos mão dos ensinamentos de Deus para viver as coisas do mundo? Quantas vezes nos é dada a oportunidade de escolher o caminho certo, de escolher o caminho do Senhor, de escolher um caminho daquele que tudo pode, daquele que morreu por nós naquela cruz, para escolhermos o caminho do mal, para escolhermos o padrão o padrão imposto por esse mundo. Se pararmos para analisar, e eu tenho certeza que nesse período muitos vão se emocionar com os filmes que a televisão costuma mostrar, costuma passar. Muitos vão achar um absurdo a escolha daquele povo. Muitos vão achar muito ruim a traição de Judas. Muitos não vão se conformar quando Pedro nega Jesus Cristo 3 vezes.
Muitos vão se emocionar com tudo isso e muitos vão achar um absurdo tudo isso. Achar um absurdo que Jesus passou, achar um absurdo ele ser traído, achar um absurdo ele ser açoitado, achar um absurdo ele morrer a pior morte que poderia para aquela época, que era a morte de cruz. Tantos absurdos nós encontramos nessa história, quando estamos lendo ou quando estamos assistindo. Mas o que nós precisamos refletir é quantas vezes nós temos tido a mesma atitude com Jesus. Porque Judas, quando o traiu por dinheiro. Quantas vezes nós damos mais importância por dinheiro do que para Jesus Cristo? Quando isso acontece, nós também estamos traindo Jesus. Pedro negou a Jesus por medo de também ser açoitado, de também ser preso, de também morrer. Quantas vezes nós negamos Jesus com vergonha? Vergonha da opinião alheia, medo de ser julgado, medo de ser motivo de chacota, medo de tantas coisas. Nesses momentos nós também estamos negando a Jesus assim como Pedro fez. Quantas vezes, envolvidos com as pessoas desse mundo, com as coisas desse mundo, nós deixamos de anunciar o Evangelho, nós deixamos de falar do amor de Deus, nós deixamos de transparecer para as pessoas que somos e servimos aquele que tudo pode. Quantas vezes nós deixamos de dar testemunho? Quantas vezes a opinião da multidão interfere na nossa opinião, que muitas vezes é formado pela palavra de Deus? Quantas vezes nós vamos deixar que a multidão nos guie nas nossas decisões? E que ao invés de clamar o nome de Jesus, nós vamos clamar o nome de Barrabás. Que ao invés de nos preocuparmos em sermos melhores para Cristo, nós estamos junto com a multidão, querendo que ele seja crucificado. Eu quero te convidar a refletir nisso nessa semana. Quanto nós temos tido as mesmas atitudes daquelas pessoas que daqui a pouco vão ser atitudes que vão nos emocionar negativamente, porque eles estão indo contra a vontade de Deus. Nos filmes, nos documentários, em tudo aquilo que vai ser apresentado ao longo desses próximos 3 ou 4 dias. Quanto nós temos tido as mesmas atitudes de Judas, de Pedro, da multidão. Quanto nós temos negado ao Senhor muitas vezes sem nem mesmo abrir a boca. É acerca disso que eu quero que você reflita. É isso que nós precisamos moldar e mudar nas nossas vidas. Vamos aproveitar esse período para entender o verdadeiro sentido da Páscoa e não entender o verdadeiro sentido da Páscoa e não nos deixar ser
soterrados, nem carregados por todo esse lado comercial, com coelho, chocolate e tudo mais. Quantas vezes? Quantas Páscoas mais nós vamos precisar passar para entender que o que aconteceu ali foi por mim e por você? Para entender que o que aconteceu ali foi para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos sonhar com a vida eterna, para que nós pudéssemos buscar a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E que nós possamos refletir nesse período acerca das atitudes. Eu quero te convidar até a acompanhar, sim, filmes, toda essa programação que vai acontecer, mas analisar de um jeito diferente toda essa história. Analisar de um jeito diferente, de uma forma que nós possamos trazer isso para os nossos dias de hoje e entender o que nós precisamos mudar para ser verdadeiros adoradores de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, faça um excepcional dia. Como eu disse, não se esqueça, amanhã é feriado, não teremos live, sábado e domingo também não. Segunda-feira, 6h12, nós estamos de volta, em nome de Jesus. Uma boa Páscoa com o seu verdadeiro sentido para todos nós. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores do Senhor, em espírito e em verdade. Faça um excepcional dia. Tamo junto. Até depois do fim.